Olá, pessoal. Boa noite. Vamos já daqui a pouquinho começar. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Boa noite. Convidando aqui a Rayane. Olá, Oiê, tudo olá. Tá bem? joia? Acho que eu tava até te convidando o perfil seu mesmo, pessoal. Depois que, depois que eu vi que eu estava conectada nele também. Aí eu falei, tá bom, vamos lá, né? Eu te falei, Não, você tá trocando, né? Você já não sabe mais o tempo, né? é verdade. Deixa eu arrumar aqui. Não, fica tranquilo aí, vamos deixar o pessoal chegar aí. Pessoal, boa Beleza. noite a todas e a todos novamente. A gente só vai dar uns 2 minutinhos aqui para começar. É. E bom que agora tá tudo certo. Agora tá, né? Agora em casa, mais tranquilo, coladinho aqui no modem. Não, os ares de Tupaciguara são bem melhores que Uberlândia. É, aquele dia parece que não era para acontecer, né? Mas acontece, não foi a primeira vez, não. Isso na tecnologia não tem jeito. Uma hora É ela falha. o famoso prós e os prós e os contras, né? Mas é assim, vai dando certinho. E olha que a gente ainda tem uma situação muito confortável, né? E eu digo ainda de acesso, etc. Total. Então tá bom. Bom, então vamos apresentando aqui, né? Já para também a gente não perdendo muito tempo. Bom, quem está entrando aí, os amigos e amigas da Rayane, meu nome é Gustavo Malaco, sou biólogo, ambientalista, tenho uma atuação no terceiro setor aí de algumas quase 2 décadas aí de trabalho desde a minha formação e atualmente, né, estou como candidato a vereador em Uberlândia. E desde março tenho realizado diversos debates virtuais, algumas lives, no sentido de colocar em evidência a agenda da sustentabilidade, da importância dela para a nossa cidade, nosso estado, de forma global, né? Porque hoje a gente tem passado, basta ver, agora que chegou a chuva finalmente, né? Mas a gente passou com um calorão brabo aí nas últimas semanas, e infelizmente ele vai se tornar cada vez mais recorrente daqui para frente. Então, é uma agenda que eu tenho a certeza que se a gente não ter o cuidado com ela e o trabalho com ela, nós vamos, infelizmente, ter muitas perdas econômicas, sociais e também ambientais. E aí hoje, o bom debate que nós vamos ter aqui hoje com a Rayane Pasqualin, sobre a questão da criatividade e negócio, a importância do empreendedorismo, né, das mulheres, né, nessa questão artística. E a Rayane, ela é designer por formação, ela é idealizadora, artista aí da Curió Ilustrações, né? Todo o trabalho da vida dela, do trabalho dela fantástico. E aí nós vamos bater um papinho, todas essas conexões aí que ela tem do trabalho dela com a natureza, com os passarinhos, que é uma paixão que eu tenho. E fique à vontade, Rayane, por favor, faça a sua apresentação. Se eu esqueci de algo, fique à vontade. Não, é isso mesmo, né? Rayane, pseudônimo Curió, muita gente me conhece como Curió, né? Tô com o Curió aí desde 2012 e para mim vai ser um prazer estar aqui falando um pouquinho sobre ele. Agradeço pelo convite, agradeço pelas pessoas que estão aqui, né? Disponibilizar um pouquinho do tempo para ver, ouvir, né? E sentir também o que a gente tem para compartilhar com elas mesmo. Obrigada pelo Legal. convite. Não, eu que te agradeço pela doação. E em momentos ainda de Covid-19, que a gente está sempre se solidarizando com o que está acontecendo aqui na nossa cidade, no Brasil, eu entendo que é muito importante. Aquele dia era dia dos professores, até disse, né, na semana passada, da importância da doação das pessoas no momento em realmente serem educadores nesse processo. E o que a gente vai fazer Sim, aqui hoje é isso aí. Bom, Raiane, falar um pouquinho. eu antecipei aqui um pouquinho, né, essa discussão, né, da minha paixão pelas aves, né, pelos passarinhos. Eu, desde a minha graduação, fui para... Na verdade, quando criança já gostava muito, mas naquela visão mais zoológica. E minha família sempre levava a gente também em áreas naturais, mas quando eu fui fazer a biologia, o negócio, as aves se tornaram minha paixão e, na verdade, a minha profissão e meu hobby. E você tem, né, uma conexão direta com a natureza, porque o seu pseudônimo, né, é uma ave, né, e é uma ave bonita, canora, que representa, inclusive era muito ameaçada em Minas Gerais, felizmente tem deixado de ser ameaçada, e é um símbolo que a gente vê desse trabalho, e fiquei muito feliz aí quando a gente tem uma artista como você, do porte,
com esse nome que a gente pode falar para as pessoas, falar assim, olha o trabalho, né? E eu queria saber das suas inspirações, né? De quando começou essa relação, né? E essa inspiração com a natureza e os passarinhos. Certo. Bom, em casa eu sempre tive contato com meu pai, gosta muito, né, de pássaros, então eu já cresci ali vendo canário, ouvindo falar sobre o próprio curió, passo preto, bicudo, tesourinha, e aí fui crescendo sabendo identificar, né, cada coisa. Uhum. Então, sempre tive esse contato e foi uma coisa que foi me chamando muita atenção, né, por ser um animal tão delicado, né, e ao mesmo tempo tão potente, tão importante para a própria natureza. E eu sou uma pessoa que eu também sempre vivi em cidades pequenas, né, no interior, que possibilita esse encontro nosso com essa proximidade, né, com a natureza. E quando eu comecei com essa coisa toda do Curió, né, quando eu comecei a divulgar os trabalhos ali em meados de 2012, 2013, eu meio que fiz uma brincadeira comigo mesma que eu gostaria que aquilo que eu estava, né, disponibilizando e compartilhando com as pessoas, que chegassem de uma maneira que elas pudessem ser sinceras com aquilo que estava chegando e ter uma opinião sincera, não uma opinião baseada no sentido de, é da Rayane, conheço a Rayane, então vou falar que eu gostei porque é dela, né? Vou falar que veio positivamente para mim porque é dela. E comecei a divulgar tal, falei assim, gente, eu gostaria que eu tivesse um personagem para divulgar esses trabalhos, né? Que para mim naquela época nem era um trabalho, né? Era mais um hobby, um passatempo, assim. E aí me veio muito, Gustavo. Eu costumo falar que o Curió não foi algo que eu fiquei planejando assim, sabe? Cirulando demais. Falando, tem que ser esse nome. O Curió, ele simplesmente caiu, assim, pra mim, sabe? Ele veio, tipo assim, Curió. Aí eu falei assim, gente... E quando eu decidi o nome do Curió, não foi porque eu tinha relação de gostar de desenhar de pássaros, de estar ali na natureza, né? De ter essa proximidade. Eu falo que foi um presente, né? Veio uma coisa e falou aqui cantou no meu ouvido, né? Falou assim, coloca Curió, nomezinho curto, fácil das pessoas lembrarem. E aí depois isso tudo foi se conectando e se entrelaçando cada vez mais. E daí, hoje em dia eu paro e penso, fez todo sentido essa vozinha que me falou, porque eu segui desenhando os pássaros, né? Segui desenhando elementos que estão ali na natureza, segui com as mulheres dentro desses elementos. Então, o Curió foi um presente aí, vamos chamar um presente divino mesmo, que chegou sem que eu precisasse ficar mirabolando tanto. E depois tudo foi se encaixando, assim, fez todo sentido. Legal. Pessoal, até aqui atrás de mim aqui uma obra da Curió, com o maior carinho na época, minha esposa, na verdade até algo que ela ainda quer fazer uma tatuagem, né? E o maior carinho que a gente guarda. Eu te falei isso na Ai, última live, você, foi. o Assis Guimarães são pessoas de referência em Uberlândia. E pessoas, quem não conhece também o trabalho do Assis, nossa, é fantástico. Hoje eu até Conheço. inclusive falei com ele hoje, você entrar no meu story, tá lá a figura falando. Ele é fantástico, Assis. Eu tive o prazer de cruzar com ele ali em Uberlândia, assim, mas nunca de aprofundar muito, sabe? Mas de estar em lugares com o trabalho dele por ali e ficar olhando e pensando assim, meu, esse cara é massa. Não, vocês são gênios, é Que impressionante. Que bom que, ainda bem que a genética e o ambiente, né, traz essas questões e, como você falou, essas inspirações que você tem, né, justamente da regionalidade, da cidade de menor porte, né, da natureza, essas conexões. sim, Imagino que você tenha tido muita inspiração também com áreas naturais, né, com muita, cachoeiras assim. muita. Como é que você vive aqui? Porque Tupaciguara é uma cidade das cachoeiras, né? Você tem uma das Nossa, tem cachoeiras mais muita. bonitas da região. É. Inclusive, eu fiquei em Uberlândia durante 11 anos. E nesses 11 anos, os locais que eu sempre estava buscando criar, ou era na casa de algum amigo que a casa era mais ampla e tinha uma área verde. Desenhei muito na casa da Neia, do Greco, de um casal de amigos bem bacanas, que também tem essa proximidade com a natureza, gosta muito de animais. Eu estava sempre buscando um refúgio na calmaria. Isso, para mim, eu acho que é por isso que transpassa de uma maneira muito natural para o meu trabalho. Eu gosto, para mim
é prazeroso eu estar num local onde eu tenho árvores por perto, onde eu escuto um passarinho passando, cantando. Eu falo que metade de mim é urbana e a outra metade é capial, né? Então, assim, para quem não conhece o termo capial, né, o bicho do mato, o famoso bicho do Sim. mato. Pareço moderna, mas sou rústica, né? Adoro, adoro estar ali escondidinha. E aqui em Tupaciguara eu também tenho a sorte de estar com pessoas que têm essa mesma proximidade com a natureza. Então, eu fiquei esses 11 anos em Uberlândia, mas volta e meia eu estava aqui e adorava vir para cá fazer essa troca artística com amigos, né, que estão ali, que vivenciam essa atmosfera toda mais naturalista, né, do interior mesmo, das cidades de pequenos portos. E aí eu vim pra cá, me mudei pra cá e tem sido uma delícia. Poder acordar sem escutar o ônibus passar, sem ter muita buzina de carro, né? Sem respirar tanta fuligem também. Agora mesmo ali eu tava vendo o pôr do sol, tava lindo. E volta e meia a gente tá nas cachoeiras também. É muito gostoso. A gente sempre vai pra lá, mas é uma coisa boa, mas também é uma coisa ruim, porque a gente chega lá e percebe que muita gente vai lá, faz uso e deixa um monte de lixo. A gente vai, faz o processo de, além de gostar de estar lá, de coletar, né, levar embora. Então, assim, pra mim, o momento de agora, principalmente no quesito de produção, tá fazendo todo sentido tá por aqui, sabe? Eu cansei, assim, dessa coisa da cidade grande, da correria, da dificuldade da gente estar no próprio contato com a natureza, né? Por exemplo, Uberlândia, eu acho que os locais assim, que mais tem natureza concentrada é o Parque do Sabiá. Eu lembro de uma vez eu ir no Parque Siqueirole também, né? Nem sei como que tá lá atualmente, mas já fui lá. Então, assim, a gente é tudo mais dificultoso, né? E aí, cada vez mais prédios, né? Eu tive em Uberlândia semana passada e a gente morou ali no Santa Mônica e tinha uma casa, a gente morava em frente, do lado de uma casa com uma árvore imensa. Eu passei e de repente já estava tudo demolido, sem árvore nenhuma. Fizeram uma poda, né? Numa outra árvore que tinha na rua da casa de uma amiga lá. Então, a cidade, essas coisas desmotivam muito, né? Você, enquanto um ambientalista, também biólogo, você deve saber o quanto a gente que gosta sofre quando vê que está acabando, né? E você tocou num tema muito importante, que é, aqui em Uberlândia a gente tem as nossas áreas verdes muito centralizadas, né? Você tem um Sim. grande parque que realmente é muito bonito, muito bem arrumado, né? Mas você tira o Parque Sabiá, a cidade não tem mais outros polos, sabe? Você tem os parques pequenos que não conseguem atender a população. Então a população de Uberlândia é muito carente, né? E quando você fala dessa, entre aspas, fuga, quando você estava aqui em Uberlândia, é o que vai acontecer muito nesse município. O tanto de gente que hoje pega agora não, por conta da Covid, né? Vai para Canastra, vai para Araxá, vai para Bocaina, né? E estão buscando as cachoeiras agora, né, nessa loucura aí da Covid. A gente precisa realmente trabalhar um pouquinho mais, né, para pressionar o poder público, que cidade não é só concreto, cidade não é só Com viaduto, cidade certeza. não é só ponte. A cidade ela precisa retomar a conexão com os rios novamente. Uberlândia tem um rio Berabinha. Isso é um patrimônio, são poucas cidades que têm um rio aberto, como o rio Berabinha, mas trata muito mal ele. Trata muito mal. Diversas vezes eu passei por ali, as pessoas falavam que água poluída, que é esgoto a céu aberto e tudo mais. Eu sempre também ficava pensando, eu falava, gente, podia tanto ser um local onde as pessoas, se quisessem vir, sentar embaixo de uma árvore, entrar na água mesmo, né? E as pessoas falavam, não, se uma vez eu passei tinha gente lá na água, e falou, o povo é doido de estar nessa água suja, né? Então fica essa preocupação aí também em saber como é tratado, se realmente está ruim assim, se não está, o que pode melhorar, né? Eu fico com vontade, por exemplo, de entrar lá e tomar um banho. Mas Não, não deve e estar podendo. infelizmente boa parte dos corpos de Uberlândia recebem esgoto clandestino. Boa parte. Vai falar assim, a culpa não é do serviço. Culpa sim do poder público, que não consegue fiscalizar ou faz vista grossa. Mas o córrego Lagoinha, por exemplo, a gente teve lá semana retrasada, cheiro de esgoto, assim, descarado mesmo.
como também o próprio Rio Beirabinho aqui perto de casa, onde eu sou um usuário no Parque Linear, vira e mexe, tem alguns esgotinhos saindo de alguma residência ou de algum comércio. E isso Falta um é uma... cuidado de verdade, né, Gustavo, para tratar isso tudo, né? Falta um prazer em fazer isso pela própria cidade, pelas pessoas, né, pela população. Eu sinto que quando a gente pensa nessa questão, por exemplo, da política da cidade, né, da prefeitura, parece que nada disso importa, parece que a natureza, as pessoas esquecem que as árvores, elas nos proporcionam oxigênio, nos proporcionam um clima mais gostoso, né? Então, assim, eu vejo um descaso muito grande com isso. E eu, enquanto artista, enquanto pessoa que busca esse refúgio, né, nessa a natureza, inspiração. eu sinto muito, assim, são coisas que me deixam realmente tristes e acredito que você também deve ficar, né? É. Mas nós estamos na luta. Eu falo assim, o seu trabalho, né, por exemplo, do outro artista que eu falei, do Assis, e de outras pessoas em Uberlândia, eles demonstram justamente essa fuga, né, do que a gente tem de patrimônio quando a gente vê essas obras de arte e de falar, poxa, será que isso vai ficar só nos quadros, gente, no futuro? É uma reflexão que a gente tem que fazer, de lutar que a inspiração para que outros artistas, né, se sintam cada vez mais tocados em relação ao nosso Rio. Eu falo que Uberlândia, não dá para jogar Uberabinha fora, não dá para desperdiçar isso aqui. Quando eu vou aqui no Parque Linear, era um lugar para estar cheio final de semana, e as pessoas preferem lotar os clubes. Sim. E quem já rodou um pouquinho aí em outras cidades, até aqui da América Latina, né, principalmente já numa vertente mais de colonização espanhola, sabe o quanto que as pessoas gostam de estar nessas áreas verdes, livres, Muito, né? muito, Gustavo. O ano passado eu fui para a Espanha, fiquei lá 4 meses e a relação das pessoas com a natureza, com os parques é uma coisa assim que te faz não querer voltar para o seu país de origem, por exemplo. Eu ficava nesse mix, né? Eu pensava assim, poxa, mas o Brasil é um país tão maravilhoso, né? Mas ao mesmo tempo a gente pensava nas coisas que acontecem no Pantanal, né? E na Amazônia, e vai tudo. E você fala assim, gente, por que, né? Que é assim. Aí você vê as pessoas indo almoçar com a família no parque, o cuidado que a cidade tem e a consciência também das pessoas com aquele espaço é um negócio assim surreal, que aí eu fico me perguntando por que não pode ser assim, né? Porque também tem que vir das pessoas para além de qualquer vínculo com prefeitura e governo e etc e tal, política, né? Eu acho que isso é uma consciência também que tem que ser de todos, né? Não só de um, porque eu e você que, por exemplo, a gente tem vontade de que melhore, né? Mas se as pessoas também não fizerem parte disso, é um pouco difícil a gente conseguir fazer essa mudança, né? Essa melhoria. Uma coisa que eu lembrei aqui, Gustavo, é que assim, acontece muito de pessoas que moram fora encomendar ilustrações. Então, vive enviando para fora do Brasil e as pessoas me escrevem muito isso. Isso me remete muito ao Brasil, as cores, a natureza, né? E um tempo atrás estava conversando com uma moça que é de Recife, que está morando fora. Aí ela falando para mim que o quanto ela se sentia abraçada, assim, e acalentada quando ela via meu trabalho, né? Que ela queria muito aquilo, sentir isso num país onde fazia tanto frio, que não tinha esse calor aqui do Brasil. E eu lembro que eu fiquei pensando assim, né? Falei, gente, ela tem essa percepção, né? Essa saudade do Brasil, mas eu sinto que cada vez mais está acabando, né? Então, assim, é igual você falou, será que vai ficar realmente só nas telas, só nas criações, né? Então, eu, enquanto artista, fico maluca da vida, porque imagina se continuar com essas queimadas, se continuar com a depredação de tudo ali, com as famosas podas, né? Em Uberlândia acontece muito isso, das podas, que eles quase faltam passar a motosserra na árvore toda e chama de poda, né? Uma vez a gente ligou para questionar a respeito dessa famosa poda que estava tendo numa rua onde eu estava morando, e assim, as desculpas e as coisas que eles falam pra gente é surreal. E é um medo mesmo, de que isso só fique retratado, né, na pintura, no imaginário, e que a gente perca o palpável ali, né? A gente precisa... A coisa tá feia. Um exemplo que você falou de uma árvore que já não existe mais é o guapuruvu,
ali, Guapuruvu. né, do MC, que foi Uhum, jogado abaixo para fazer um estacionamento. uhum, E a desculpa do técnico era que a pessoa faz o que ela quiser dentro do terreno dela. Eu uhum. estou falando isso porque o Assis, ele, salvo engano, ele fez uma tela daquela árvore. Então, assim, é algo assim, foi muito simbólico para as pessoas, aquele gesto de jogar uma árvore frondosa, Na Bicota viva, também teve, não teve uma coisa assim, na sabe? Praça da Bicota? Teve algumas podas, né? Uhum. E assim, é algo que você fala assim, peraí, por que a gente não está cuidando mais do conforto térmico, né? Da sombra, que aquele... É, as pessoas acham, Gustavo, a árvore tá ali, elas chegam com um monte de cimento, concreto, aquilo vai sufocando, vai sufocando. A árvore nenhuma aguenta, entendeu? É lógico que ela vai morrer, ela vai oferecer risco. Né? Se tivesse pensado, bolado um projeto ali urbano, pensando no bem-estar daquela árvore também, não só no bem-estar ali de quem está construindo, né? Na ganância de quem está construindo, muitas árvores resistiriam, né? Assim, não tem como. A árvore não recebe água, não recebe nada, fica ali só sufocada, coitada. Isso acontece muito, né? Muito comum a gente ver. Ah, que bom ter uma árvore aqui. Quando você olha para o pé dela ali, para as raízes, está todo encimentado. O Eurípides até comentou aqui em relação às suas obras, né? Que elas retratam essa simbiose do ser hoje humano e a natureza, e vice-versa. Somos natureza, precisa mudar esse pensamento de que natureza, meio ambiente, é algo externo, longe de nós. E o Leandro aqui destacando, nós brasileiros estamos com saudade do Brasil. Realmente, Leandro, É, estamos com muita é saudade. verdade. Mas Foi, nós não perdemos esse faz país muito ainda não. sentido. É. A gente está lutando por ele. É, e que E bom que existem pessoas como você, né? Eu gostaria como também de você, deixar claro, como a gente, então, como o Eurípides, como o próprio rapaz comentou aí agora, que tem essa consciência, né? Essa preocupação, assim, porque igual quando eu falo a natureza é mãe, gente, sabe? É igual você comentou sobre o clima, calor demais, e de repente vem aquelas chuvas também que vão acabando com tudo, né? É, é triste, é desesperador, assim, eu fico bem preocupada. Mas Rayane, vamos você lá. você é baiqueira, né? Também, né? Gosto. Sempre isso. Me fala um pouquinho, né? Também dos desafios que você teve, como mulher também aqui em Uberlândia, né? Nessa luta diária que vocês estão o tempo É, todo. eu andei de bike muito tempo aí em Uberlândia, muito tempo mesmo. E era um confronto muito grande, porque igual fizeram a ciclovia, mas a ciclovia é só na Rondon. Quem que é que pega só a Rondon para andar em Uberlândia? Sabe, para pedalar em Uberlândia? É, eu falo assim que os carros, eles não veem, os motoristas, eles não veem a bike como um objeto de transporte também, como um meio de transporte, né? É como se não existisse. É como se não existisse. Eu já quase caí da bicicleta, nunca tive nenhum acidente muito grave, mas já caí, abri porta, não ter espaço, sabe? Não ter esse respeito de quem está dirigindo com quem está na bike também. Eu acho que essa questão da ciclovia é algo que precisaria ser muito bem repensado aí em Uberlândia, assim. Tem muita gente. Uberlândia é uma cidade de muito estudante, né? Quem que é estudante que chega aí já tem carro para se locomover? A bike é a primeira aquisição dos estudantes quando a maioria chega aí, sabe? É, eu acho que é uma coisa que precisa muito ser bem repensada. Acho que você poderia falar um pouquinho sobre isso também, se Isso. quiser, Não, claro. a bike é um modo de vida também, como o skate, e o que nós estamos precisando é cada vez mais ter políticas públicas que vão no avanço da mobilidade ativa, né, que é o Sim. transporte não motorizado. Isso está na política nacional de mobilidade urbana, que municípios acima de 20 mil habitantes precisam apresentar políticas municipais na perspectiva justamente de você dar prioridade para esse transporte. Um dado, boa parte aí das grandes cidades, das médias cidades, é que elas geralmente um terço da população se transporta por carro, utiliza o carro individual. Os outros dois terços é a pé, é a bicicleta e o ônibus. E óbvio, outros municípios têm metrô, VLT, etc. Então, esse é um debate muito sério que a gente tem que fazer em Uberlândia, uma cidade de 700 mil habitantes, que a prioridade continua sendo dada para um tipo de ente, né, que é esse carro, que parece que é endeusado no dia a dia, e que nós precisamos abrir espaço para dentro da cidade para os outros atores que são maioria. Esse é um debate importante de respeito às pessoas.
Então, quando eu vejo um grande elevado que está sendo levantado ali do lado do Parque Linear do Rio Berabinha, né, para atender uma região específica, e ali o pessoal que vai num clube aqui de Uberlândia, e ao mesmo tempo uma outra ponte em cima desse parque, é um desrespeito a gente que corre, que anda de bicicleta no dia a dia, que faz o transporte do seu trabalho para justamente a moradia, ou vai para o seu local que estuda. Então precisa ter gente que pensa e que diz para o prefeito e que cobra dos colegas na Câmara Municipal, cadê a política para as outras pessoas que são maioria, que hoje estão tratadas como invisíveis nesse município? E isso nós estamos falando de economia também, gente. Quando a gente está falando de colocar ciclovias na cidade, nós estamos falando de venda de bicicletas, depois a questão das bicicletas elétricas, que agora estão cada vez mais crescendo, que as pessoas falam assim, mas eu quero conforto, eu não... bicicleta eu vou chegar suado. Gente, hoje tem bike elétrica para alugar, entendeu? Não tem desculpa, né? Para com isso. E também tem que pedalar um pouquinho para a saúde. Pedalar, caminhar, eu adoro andar, gente, a pé. Eu ando demais. A minha mãe brincava, ela falava assim, você anda mais que cachorro. Na mesma hora que eu tô aqui, eu já tô cortando a cidade em outro canto. E a bicicleta também tá sempre aí na ativa, sempre que possível. Mas é isso, né? Vamos... E só complementando, um dado muito importante é você ter o espaço adequado, e não é só as regiões centrais. Nós temos que ter a descentralização dos processos. Nós temos um bairro muito bem planejado em Uberlândia, na parte norte, né? Mas foi um investimento privado. Aí quando você pega um outro bairro mais afastado de Uberlândia, vou dar o nome aqui, Monte Hebronze e Pequis, as calçadas elas são pequenas, falta arborização, falta centralidade dentro do bairro. Então, assim, o poder público, ele deu, lógico, em algum momento, para que aquele bairro mais sofisticado na região norte de Uberlândia pudesse fazer as calçadas largas, pudesse fazer a ciclovia, porque o poder público autorizou. E, ao mesmo tempo, na hora de cobrar política pública para as pessoas mais de baixa renda, deixou as pessoas muito afastadas e longe dessa questão, que é justamente você ter bem-estar social. Então, a cidade como um todo tem que ser contemplada. Quando você vai até no centro de Uberlândia, olha o tamanho daquelas calçadas, gente. Entendeu? Quem já foi aqui em algumas cidades aqui do Brasil que tem calçadões, por exemplo, a diferença que faz, né, quando você tem um centro, né, que você se sente bem andando, transportando, um centro planejado, né, para as pessoas, né, para a realidade de quem tem que estar ali na correria, andando, ou simplesmente trabalhando, ou fazendo um turismo. A cidade acaba não sendo pensada para isso tudo, né? Para a própria população e nem para quem está vindo de fora, né? Tá de passagem por ali. Um local que também eu vejo que fica bem esquecido aí, que é bem gostoso, né? Cultural, é o próprio Mercadão, né? Mercadão Municipal. Tá bem esquecido. Bem esquecido. E amanhã, pessoal, tem feira agroecológica no Mercado Municipal, Feira Pachamama, toda quinta-feira. Muito legal, muita gente não conhece, né? E ali, assim, é na marra que as pessoas estão lá. Não tem muito apoio do poder público também, não. Gente, a gente está fazendo algumas críticas, algumas falas aqui, mas é para apontar que a gente quer eu gosto de Uberlândia, eu amo essa cidade. Também. Essa cidade que minha família escolheu para viver, eu me tornei uberlandino. Mas eu não quero essa Uberlândia de 20 anos para cá, desplanejada, cada vez mais caótica. Aí agora precisa botar mais viaduto e ponte porque tem mais carro, e não tem menos, aí tem menos área verde, menos árvore, mais calor, e outros problemas, resíduos sólidos, os rios, os córregos, a distância de alguns trabalhadores, igual a gente já falou em relação à moradia. Nós podemos usar mais uma cidade que emprega melhor as pessoas, uma cidade que trata melhor seus artistas também, mas realmente uma cidade que seja efervescente na cultura. Como Berlândia que tem um teatro magnífico, como o Teatro Municipal, mas e os outros teatros de pequeno porte? Cadê eles? Apagados, né? A gente quase não ouve falar, por exemplo. Uberlândia é uma cidade com uma potência artística muito grande, Gustavo. Desses 11 anos que eu fiquei aí, o que eu encontrei, o que eu convivi, amizades e projetos com pessoas fantásticas, pessoas de uma potência que assim, a gente não precisa ficar buscando fora, entendeu? A cidade tem, só que assim, essas pessoas precisam de apoio para aparecer também, as pessoas precisam de espaço de fala enquanto artista independente, entendeu? Espaço de fala, espaço de se expressar no sentido amplo da palavra, expressão mesmo, né? E
eu vejo o pessoal se unindo e tentando fazer as coisas ali na garra e vai buscar uma ajuda às vezes ali, né? Sempre muito difícil. Falta, eu fico sempre imaginando assim, hoje mesmo eu vi uma foto de uma feira que eu participei. Falei, nossa, que saudade de uma feirinha. A gente quase não vê isso muito acontecendo, né? Por exemplo, às vezes vai acontecer, mas a gente precisa pagar um dinheiro que a gente nem ganhou para poder estar ali levando o nosso produto, entendeu? Falta esse planejamento também de um espaço onde as pessoas possam ir para apresentar o trabalho, para apresentar a própria arte, né? E para de alguma maneira tentar, porque eu acho que todo mundo que trabalha com arte são poucas as pessoas que não esperam um retorno financeiro disso, uma visibilidade que depois vai trazer um retorno, né? Eu acho que é muito bacana você, enquanto alguém que está se candidatando e tudo mais, acredito que você pense nisso também, nessa importância desses espaços culturais, né? O SESI de Uberlândia mesmo, eu fui lá, eu acho que uma ou duas vezes, sabe? É um espaço que não sei como que funciona as coisas lá, mas é um local que fica meio ali de canto, a gente quase não ouve falar, né? Tem outros espaços também que a gente sabe que poderia estar acontecendo coisas culturais e tá tudo, a chaminha tá apagada. E cultura não falta, pessoas extraordinárias não falta. Nessa quarentena, o que eu tenho visto de gente produzindo, assim, me dá muito orgulho de saber que, poxa, eu fiz parte dessa cidade, faço parte dessa cidade. Curió nasceu em Uberlândia, né? Uberlândia é uma cidade que eu tenho uma gratidão imensa, assim, por ter passado e por estar aí também, né? Porque agora eu brinco que eu tô num bairro mais distante um pouquinho, né? 1 hora. Mas Fala eu isso acho que não, fala isso é não. uma cidade que tá, assim, pipocando de coisa boa, que tá precisando só de cuidado mesmo, né? Esse Esse pessoal final de precisa de semana um... tem arte esse final de semana tem arte na praça, lógico, virtual, né? Uhum, E assim, estão dizendo que vai estar num nível de mulheres esse final de semana. Eu já vi a amiga Fernanda Vital, tá com uma das pessoas que vai cantar. incrível. E acompanhe, viu, gente? Acompanhe que vai Que a bombar esse coisa final de vai estar semana aí. boa. Vai tá boa, que quando voltar a gente ficar, né, realmente puder se reconectar aí, espero aí no ano que vem, né? Nós vamos bombar essas ruas de novo, mas a gente tem que trazer essa questão que você falou de uma palavra muito importante, espaço, né? As áreas mais distantes, de Uberlândia mais distantes das áreas centrais, têm penado muito com a cultura em relação para que não fique apenas nas centralidades, né? No teatro municipal, etc. Ó, nós temos o Congado, gente. Olha que coisa, assim, tão potente em Uberlândia que quanto tempo quiseram matar essa tradição, né, histórica em Uberlândia e hoje a vitalidade, a Gustavo, uma força. coisa que eu acho muito legal da gente ressaltar aqui, agora eu me esqueci o nome do evento, mas é um evento, uma batalha que tem de hip hop num bairro de rap, num bairro que é mais assim periférico, afastado. E é uma coisa que a Que é no gente São quase não, Jorge. a gente não vê isso sendo divulgado, isso sendo enaltecido assim, né? E uma vez eu ouvi também que uma pessoa da região mais periférica comentou, falou assim: a gente não precisa que vocês tragam arte até aqui, a gente tem arte aqui, entendeu? Então, assim, é muito legal também pensar nessa coisa de dar visibilidade para essas pessoas, É o que eu entendeu? falei, o Aí, Leandro ó, tá o menino, confirmando aqui, no São essa Jorge. É batalha no São acontece. Eu Jorge. fui lá É uma no São vez e eu Jorge. fiquei assim, eu fui com meu É. primo, eu fiquei em êxtase, eu falei assim, gente, que é isso que tá rolando? Que potência artística é essa dessas pessoas? E muita galera jovem ali, sabe? Com muita coisa para falar, para dizer, para ensinar. E eu acho que as pessoas precisam quebrar essa coisa de que estou aqui no centro, é só o centro que importa, né? A gente tem que pensar a cidade como um todo, as pessoas como um todo, né? Não continuar com essa coisa da classe, né? Um sempre em cima do outro. A gente pode caminhar todo mundo assim, né? Eu acredito que é possível a gente caminhar lado a lado sem que um precise estar em cima do outro, que um seja mais visto que o outro, assim. Eu não sei se você já foi nessa batalha. Se você for lá, você vai pirar. Eu lembro de uma coisa muito importante no São Jorge, que é bom ressaltar, que é um trabalho da sociedade. Não é um trabalho do poder público. Tem o Beco de São Jorge. Então, assim, são coisas que surgiram
em que artistas, pessoas da comunidade começaram a trabalhar essa visão, essa questão. Uhum. Imagina se o poder público passa a fazer esses centros todos descentralizados, sabe? Sim. Não dá, a economia criativa, nós precisamos linkar a cultura com a educação de uma forma em que os jovens nessa cidade realmente têm uma possibilidade melhor de florescer mesmo. Uhum. Com Sabe, certeza. não é trabalhar essa cidade, entre aspas, high-tech aqui que falo de empreendedorismo, não. Uhum. Nós temos muito material humano. Esse dia para trás eu tive na escola Jaci de Assis, né? Jaci Assis, que é o pior IDEB em anos finais na média de Uberlândia. Uma coisa absurda. Uma coisa que você pensar uma cidade desse porte, tem uma escola que não consegue atingir a média do Estado, uma cidade que tem um orçamento de centenas de milhões de reais na educação. É. Aonde que está? Onde que nós estamos falhando? Quem está falhando nesse negócio? Que nossas crianças, nossos adolescentes, aí no caso nossos adolescentes já, né, estão nessa situação de penúria. E isso retrata depois na cultura, na criatividade. Como é que nós vamos fazer no esporte, no lazer? Então se Gustavo, você sabe que priva. tem escolas que nem tem aula de artes, né? Também. E, É uma e coisa esse que. novo conjunto pedagógico, né, ele deu a possibilidade das escolas trabalharem essas possibilidades de você colocar esses adendos da Uhum. sustentabilidade, das artes. Uhum. Eu falo que ainda bem, Gustavo, que a gente vem nesse mundo com essa sensibilidade assim no olhar, sabe? De saber reconhecer essa sensibilidade, de saber olhar para situações que são urgentes e refletir sobre aquilo, refletir sobre as nossas ações, né? Eu acho que a pessoa, quando ela tem um contato com a arte, seja no sentido amplo da palavra arte mesmo, não só desenho, uma música, um filme, enfim, ela se torna um ser humano mais consciente. Eu nunca conheci uma pessoa que tivesse relação com arte e que ela não fosse uma pessoa sensível, uma pessoa preocupada com o outro, sabe? Uma pessoa preocupada com o que está perto dela, assim. Então, por que não, né, a gente começar a ter essa relação com a arte desde pequeno, por exemplo, né? E a arte na escola, ela é tratada como uma disciplina que, às vezes, para preencher, sabe? É uma disciplina que preenche ali uma vaguinha, né? Uma horinha, então vamos colocar artes ali. E não é bem assim, né? A arte não é só a gente ficar falando sobre Picasso, ficar falando sobre o próprio Romero Brito, desculpem os risos, né? Mas enfim, a arte é a gente falar sobre a vida, é a gente também falar sobre os problemas, é a gente poder desabafar, é a gente poder se sentir livre, né, para entender o que é bom, o que é ruim. Eu não sei como seria a minha vida sem esse contato assim com a arte, que me dá, ela reverbera em mim no sentido de ter um olhar assim atento para as coisas, sabe? É muito importante. Recomendo. Quem não tem muito contato, recomendo super assistir alguma coisa, ouvir, ler, praticar. É uma coisa milenar, né? E a mesma analogia eu faço com a natureza. Quando você fala desse Exatamente. contato, quanto que as pessoas que têm contato com a natureza bem mais cedo, logo na infância mesmo, gente, são outras Sim. pessoas. São outras pessoas. E esse distanciamento das crianças hoje da natureza, nós estamos vendo. Da criatividade, das artes, do esporte, nós estamos vendo crianças hoje dentro de apartamentos e casas tomando cada vez mais remédios controlados, indo em Aí você psicólogos, pergunta para o menino o que é psiquiatras. um urubu, ele não sabe nem o que é um urubu, né? Tipo assim, o que é aquilo ali? Aí você fala, gente, onde é que os pais estão? Quais são os tipos de passeios, né? É o tablet, né? Então toma o tablet aqui, vai se divertir com o tablet. Tinha, E vai perdendo. tinha aquela Pode. brincadeira que de um Pokémon, assim, o povo caçando os trem no celular. Eu falando assim, gente, por que o povo não caça borboleta, não caça passarinho, normal? Quando caçar é A gente observar. via a praia, E pelo não menos pegar. teve um ponto positivo só, que pelo menos saiu de casa e foi ali Saiu de na casa, né, praça, pra né? fazer, Tava correr atrás de um ali. bicho digital. Pelo menos isso, assim, mas é ruim. Você vê que a pessoa tava ali, mas o olhar dela, a essência dela mesmo, não tava ali, né? É um assunto que dá pra gente ficar aqui uma semana, né, Gustavo, falando sobre tudo isso.
Não, e passa por essas políticas, e a gente está com esse trabalho, né, na construção de realmente fortalecer essa base descentralizada, né, da cultura, do esporte, do lazer, e colocar, na verdade, nós não podemos obrigar nunca ao executivo a colocar disciplinas, por exemplo, dentro do conteúdo pedagógico das suas escolas municipais. Mas nós temos que falar para o executivo de Uberlândia que tem que se colocar a sustentabilidade como um dos eixos, que tem que se colocar as artes como um eixo, porque isso vai formar novos cidadãos em Uberlândia. Com certeza. Para que Uberlândia seja considerada no futuro como uma cidade empreendedora, uma cidade educadora, uma cidade sustentável, uma cidade artística, como a gente teve os grandes festivais aqui no passado, de dança, por exemplo, quem lembra disso sabe o que eu estou dizendo, eram grandes festivais, era imponente os festivais que a gente tinha aqui. Então, a Irene, a Irene, né? tem Que muita nunca criança sabe o que é que pé de nunca fruta. não conhece um pé de amora, de jambo, nem manga, que é uma fruta tão comum. É verdade. Eu fui uma criança com muito contato assim com a natureza. Isso foi muito bom. E até hoje, quando eu fico muito tempo sem estar perto, eu falo: "Ai, meu Deus, preciso me abastecer". Não dá. Eu lembro minha infância, tinha uma casa, né, na nossa frente que tinha 3 pés de goiaba gigante, assim. Saía da escola, né, período da tarde, eu ia lá brincar na rua, jogar bete, e o resto era subir no pé de goiaba, ficar naquele pé de goiaba Eu, assim, sabe? eu caminho muito por aqui, né? Aqui em Tupaciguara eu ando muito, e aí às vezes eu sempre levo o celular, que eu gosto também para além de desenhar, eu gosto da fotografia, né? E aí eu caminhando, sempre coloco, deixo carregando, falo, vou levar que vai que eu vejo alguma coisa que eu quero captar ali, né? Capturar. E aí eu vi uma cena, depois eu quero até tentar achar essa foto e te mandar ela. Não sei se eu salvei. Das crianças todas em cima de uma árvore, e a árvore toda cortada, assim, sabe? Sempre que eu vejo uma árvore cortada, é como se eu visse uma pessoa quando precisa amputar um braço, sabe? Eu faço essa assimilação, assim, é como se tivesse amputado um membro mesmo ali dela. E aí aquela cena, as crianças todas em cima daquela árvore, aquela árvore toda amputada, assim, sabe? Foi uma coisa que me chamou muita atenção. E curioso, assim, retornando, Rayane, falando das suas inspirações, né? Como é que se Certo. deu esse início? Assim, você veio para Uberlândia, desenvolveu, mas antes, né? Eu sei que Gustavo, você teve as conexões com a natureza, tem muita coisa, gente que é autodidata mesmo, que fala que começa igual, tem gente que nunca teve aula de violão, pega um violão e começa. Como é que foi esse processo, né? eu não fui uma criança que eu gostava de desenhar muito, não. Eu gostava de brincar de outras coisas, assim, coisas mais ativas. Foi um negócio que despertou em mim no período da faculdade mesmo. Aí, entre uma disciplina e outra, tem umas disciplinas que aborda mais o lado plástico da coisa toda, né? Para quem não sabe, eu me formei em design. É, Quando eu entrei era design de interiores, no final eu fui me especializando em design de produto. Meu TCC foi até sobre isso, design de produto. E entre uma disciplina ou outra eu fui me familiarizando cada vez mais com as coisas que envolviam arte, né? Eu me sentia mais interesse na própria história da arquitetura, da arte, história da arte no Brasil. E entre uma aula e outra eu ficava ali desenhando. E desenhava tal, né? Aquela aula que às vezes você não tá muito afim de estar ali. Você tá ali só na matéria física, que é espiritual, já foi embora há muito tempo. Desenhando. E um dia uma amiga minha falou assim: Nossa, Rayane, se você desenhasse isso, por exemplo, em uma roupa, em uma bolsa, em alguma coisa, eu compraria. E aquela época de estudante, assim, ferrado, né? Recebendo a ajuda financeira dos pais ainda. E querendo. Eu já tive essa consciência de querer me libertar disso muito cedo, assim, né? Porque tudo que você recebe, você precisa prestar uma conta. Eu nunca gostei de prestar muita conta, não. E aí comecei a desenhar, e aí eu dividi apartamento com uma outra moça que cursou geografia também, Ana Clara. E a Ana me incentivava muito, ela falava: Ai, vamos colocando aqui na parede. E aí eu vi uma coisa assim, às vezes numa pessoa que me chamava atenção, eu abria a caixinha de Pandora aqui e guardava ela. Ia em algum lugar, via uma estampa, um negócio, um objeto, guardava também. E ia praticando, e fui desenhando, 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 até que de repente eu vi
que tudo se transformou numa coisa só, né? Que hoje em dia eu não sei mais o que é Rayane, o que é só Curió, né? Eu acho que foi se misturando de uma maneira muito orgânica, assim, muito leve e livre, né? Então foi no período da faculdade mesmo, nunca pratiquei aula de desenho, nunca... Quando aparecem gente encomendando coisas pra mim, eu falo, olha, você conhece já o trabalho, né? Porque às vezes as pessoas acham que porque você trabalha com desenho, você gosta de desenhar, você sabe desenhar tudo, né? Eu sei desenhar as coisas que eu gosto de desenhar, as coisas que me chamam a atenção e que me instigam a querer produzir, né? E foi assim, tem sido assim, muito... Não tem muita coisa para florear, assim, todo mundo às vezes faz essa pergunta esperando uma resposta, uma história mirabolante, né? Foi uma coisa muito natural. Tanto é que eu me formei e não atuo enquanto designer, né? E acabei indo mesmo, literalmente, para o mundo das artes visuais, assim. Eu me considero uma artista visual, para além de designer, de designer, né? E falando assim, presente agora indo para o futuro, o que que você tem planejado, tem colocado aí de perspectiva, de trabalho, ainda nessa vibe com a natureza? O que que você tem? Como é que está seu tempo? Porque eu imagino que hoje eu vejo seu trabalho assim, você está no auge assim mesmo, que a gente tem isso, né? Igual quando eu comecei a observar aves, depois que você passa uns 10, 12 anos, você chega no coisa que você está querendo desbravar tudo Você quer e aí tudo. é, e eu vejo assim no seu trabalho hoje, assim, como a gente começou lá, né? Os primeiros quatro a gente começou a ver, e hoje vai, né? O que que é a sua perspectiva, assim, seu futuro que você pensa? Até esse retorno, né? Que você já destacou, né? Em Tupaciguara, mas está aqui em Uberlândia, falando um pouquinho, até que você pensa um pouquinho daqui, né? De falar, poxa, o que eu almejo, por exemplo, pensar Uberlândia também. Uberlândia é uma cidade que me formou muito, assim, enquanto ser humano, enquanto artista, né, Gustavo? Tudo começou aí, né? Desde de uma feirinha, eu lembro que tinha muita feira gastronômica, né? Eu levava desenho para vender em feira gastronômica. Eu vendia nada, né? Porque quem quer comprar, o povo vai para comer em feira gastronômica. Porque só divulgava feira gastronômica, né? Não falava que ia ter um lado artístico da coisa nem nada. Aí a pessoa chegava, ai, gostei, mas acabei de comer ali, comprou um negócio para comer, para levar embora. Então tudo começou aí. O meu contato, por exemplo, atualmente o meu foco maior são a venda das reproduções, né? São Uhum. reproduções em diversas dimensões e superfícies também. A Uberlândia me possibilitou o encontro com o próprio Daniel, que é da Cúmulos. O Dani é de Ituiutaba, mas acabou saindo de Ituiutaba e indo para Uberlândia para trabalhar em Uberlândia por acreditar também que a cidade tinha um potencial a mais assim para oferecer, né, no sentido dele que trabalha com impressões artísticas. Então, quando eu vi que era isso mesmo que eu queria fazer, do Curió, que eu gostaria de me manter, eu busquei conhecer mais a respeito de material, eu busquei entender mais como que a internet poderia me beneficiar com isso tudo, como que eu poderia divulgar as minhas coisas sem ficar uma coisa formal, careta demais, até porque eu não sou essa pessoa. Queria que tivesse uma acessibilidade assim para todo mundo, né, de uma maneira muito tranquila e positiva. É, então, assim, fui estudando, fui conversando, fui entendendo. Tem muita coisa que eu não sei ainda, tipo, tô aqui falando, tem várias coisas que eu fico pensando, ai, como que eu posso melhorar isso? Então, assim, enquanto artista autônomo, eu tive que buscar uma consciência de uma responsabilidade muito grande, né? Porque às vezes as pessoas pensam assim, a arte ela é vista ainda como um trabalho qualquer, né? Tipo assim, na verdade, qualquer no sentido assim, de que não merece uma atenção, um respeito, né? Eu trabalho pra caramba. Quem trabalha em casa e trabalha com arte sabe disso, que a gente precisa se desdobrar em mil, porque eu cuido das embalagens, eu cuido da própria produção, das ilustrações, né? Então, cuido do Instagram e falando e tal. Então, assim, eu espero que cada vez mais o meu trabalho ele possa estar acessível para as pessoas em Uberlândia, que eu possa ter espaços onde eu possa apresentar o meu trabalho em Uberlândia e em outras cidades e países, né? Então, eu, enquanto artista, eu espero que o ramo artístico, né, que a gente não fique
tão escasso de possibilidades, né? Que a gente tenha um merecimento, um valor, assim, um reconhecimento verdadeiro, legítimo, né? Porque é um trabalho sério como qualquer outro trabalho. Eu me mantenho inteiramente do Curió, né? Então, assim, Curió para mim hoje em dia é minha empresa, né? É o que mantém a minha vida, é o que mantém meus sonhos, é o que mantém os meus encontros, mesmo que virtuais, com tantas pessoas fantásticas, né? Então eu quero poder utilizar, continuar utilizando essa plataforma aqui, né, cibernética, mas que os encontros reais, eles continuem acontecendo e que a gente tenha cada vez mais espaço para que esses encontros aconteçam. E como eu gosto muito de Uberlândia, estou perto de Uberlândia, tenho pessoas muito queridas em Uberlândia, eu gostaria muito que esses espaços que a gente já falou anteriormente, eles continuassem acontecendo e que eles se potencializassem cada vez mais, assim, para que o trabalho seja algo acessível, né, para todo mundo também. Eu tenho muito essa preocupação, Gustavo, de que eu não quero ter um trabalho elitista, sabe? Eu quero poder trabalhar com todas as camadas. A pessoa às vezes não tem tanto para investir na versão original ou na superfície mais cara. Beleza, eu tenho uma segunda opção. Tipo assim, eu sempre brinco, eu falo, passar vontade de ter arte, de ter meu trabalho, é que eu não quero que aconteça jamais, sabe? Então, com essa coisa da própria venda, do empreendedorismo, né? Eu fui aprendendo como que é importante a gente ter uma comunicação respeitosa assim com as pessoas, né? Uma maneira da gente. Você também deve ter essa preocupação, né? Em como que aquilo que a gente fala reverbera no outro, né? Como que aquilo vai chegar para o outro. E eu acho que quando a gente tem essa consciência, o que a gente decidir fazer na vida, a gente vai ser feliz, assim. Quando a gente aprende a respeitar o outro, né? Quando a gente aprende a ter paciência com o tempo do outro também. Eu gosto de pensar, não sei se eu viajei demais, né? Não, Mas assim, não, eu. passou um filme aqui na cabeça também, porque quando eu comecei minha primeira opção de profissão era ser advogado. E eu fiz 2 anos de direito. E larguei, falei, não, não quero isso aqui não. Coisa chata pra burro. Não, desculpa aqui, gente, tem advogados aqui, eu não tô menosprezando não, mas O Eurípides pra mim falou era uma chato, coisa. é. O Eurípides falou uma coisa muito legal, né? Incentivo É, aos artistas locais. O poder público precisa entender que o artista é serviço essencial. E esse momento de pandemia reforça extremamente isso, né? A arte, eu já ouvi muita gente falar que a arte tem salvado o dia, né? De muita gente que está aí dentro de casa e às vezes meio tedioso, às vezes preocupado também com como que a vida vai ser, né? Tipo, tem gente que fala, eu quero que a vida volte ao normal. Gente, não vai voltar ao normal. Se não voltar vai ao voltar ao normal, normal. é porque nada fez sentido, né? Tá tudo acontecendo pra gente poder, assim, tentar revolucionar e tentar melhorar cada vez mais. Não só na arte, não só na política, mas em tudo, né? Eu acho E o que engraçado quando as pessoas falam isso, voltar ao normal. Não é, existe, não é, existe esse normal mais. o Eric comentando aqui, virou advogado do meio ambiente. Defensor, né? É, mas é isso, eu estava só contando assim, fui fazer biologia, fui botar as caras no terceiro setor, fui de cara na questão política mesmo, de cidadão, de cidadania, mas é a coisa de você sonhar, o que você realmente se sente bem, né? Muita gente fala assim, pô, Gustavo, você é maluco, cara, você fica aí nessa militância aí, querendo salvar Rio, da região, você fica criando, entre essas, briga com setores, com empresários, etc. Eu falei, cara, eu tô pensando no futuro, não tô pensando no presente. É muito legal você falar isso, Gustavo, porque quando surgiu o convite da gente estar aqui conversando, é claro que rola aquele receio, né, de como que isso ia chegar para as pessoas, né? Porque tem gente Sim, que, enfim, tem uma visão, acha que a gente vai estar aqui querendo politicar e tudo. Na verdade, a gente está fazendo uma política não só governamental ali, né, mas a gente está fazendo uma política humana, de consciência também. E eu topei estar aqui por acreditar realmente nas suas cara. intenções, por te conhecer também há tanto tempo, saber conhecer a Polly. Então, para mim é um prazer estar aqui conversando com alguém que, assim como eu, acredita que é necessário mudança, sabe? Acredita no meio ambiente, acredita na importância que isso tudo tem, né, para nós seres humanos, para o próprio planeta Terra, para a própria cidade.
Então, eu quero te agradecer mais uma vez, que eu tô Não, eu estou te adorando. agradecendo. Assim. Eu acho que a gente está com mais 6 minutos, mas eu queria reforçar a história de quando você fala do normal. Uhum, O Ailton Krenak discutiu isso muito. Se voltar para trás é voltar a queimar carbono, é continuar andando de carro, é uhum. continuar poluindo os rios, é continuar comendo alimento com veneno, é continuar acabando com as comunidades indígenas, gente. Não é normal, novo É, normal, não. não, Nós vamos ter que precisa pensar muito mudar, nessa retomada. Eu estou com achando, certeza. assim, eu estou entendendo que essa Covid, né, essa degradação que é nossa origem, né, nós aqui colocamos a Covid aí pela degradação ambiental, a gente vai ter que refletir muito. Talvez é a nossa última chance, que é o que vem pior pela frente aí são as mudanças climáticas, em que cada vez mais o planeta está aquecendo, isso é fato, é notório, a ciência está aí, as evidências estão aí, e nós temos pouco tempo, viu, pessoal? É 10, É, 15, 20 anos no máximo para mudar o que está acontecendo nessa curva de desmatamento da Amazônia que vai ferrar todo o nosso clima aqui na América do Sul. é. Uma vez eu ouvi uma frase que assim, é forte, que era desmatam tudo e depois reclamam do clima, né? Isso é muito comum, né? A gente vê desmatando tudo, acabando com tudo e depois reclamando, nossa, hoje tá quente, né? Nossa, é uma chuva, a chuva que caiu estragou minha plantação, né? É, eu acho que tem alguma coisa errada, né? Realmente no meio disso tudo. E que bom que a gente está pelo menos aqui, que tem gente assistindo e a fim de. Acredito que todo mundo que está aqui também tem essa preocupação, né? Caso contrário, não teria disponibilizado o tempo para estar aqui com a gente agora. Raiane, já está partindo para o final, que eu estou olhando o relógio, tem 5 minutinhos. Uhum, Eu queria deixar à vontade para você fazer uma reflexão, ainda algum questionamento, uhum, para não ficar naquele tempinho, daqueles 30 segundos que aparece aqui e acaba, né? uhum. Fica à vontade, primeiro eu queria te É, agradecer de coração mesmo. Adorei, mas por favor. uhum. Eu acho que é legal a gente também falar para o pessoal, quem tiver perguntas, né, para deixar aqui Isso. na caixinha, tanto para mim quanto para o próprio Gustavo. Eu fico muito feliz de estar aqui, né, tendo esse espaço de fala, né, enquanto artista, enquanto cidadã também. Acredito que você é alguém que tem muito para somar, assim, tanto com a cidade de Uberlândia quanto para as pessoas que estão aí do seu lado. Quem veio falar, me contar, né, sobre a sua candidatura foi o próprio Eurípides, que é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande mesmo, uma gratidão imensa por a gente ter dividido aí um momento da nossa vida Sim. Esse é um juntos. cara bom, viu? E aí quando ele veio me falar, não poderia ser diferente. Eu falei, caramba, o Gustavo, né, o Malaco, eu nem sabia, assim, né? Aí eu fui ler, ele me mandou, né, todo o seu projeto. E eu fiquei assim, falei, gente, me deu uma felicidade, assim, uma Tá. esperança, sabe? De saber que tem gente como você, Gustavo, que tá se preocupando, doando a sua vida, né, para falar sobre essas questões, indo atrás, mostrando para as pessoas, querendo dar visibilidade para artistas, né, como eu, e acredito que isso não para por aqui. É, Você é um cara que tem um olhar refinado, assim, para as coisas. E me sinto muito honrada de poder estar aqui falando também sobre um pouco do Curió, né? Sobre o que é o Curió para mim. Deixa aberta a possibilidade de quem quiser conhecer o trabalho lá no perfil, mandar mensagem. Isso que eu ia Às vezes falar. tem muita gente que está começando com essa questão das vendas e como que é que funciona. E eu estou sempre aberta a conversar, a contar exatamente tudo como é comigo, né? Que tem gente que acha assim que é as mil maravilhas e na verdade não é um processo que ele foi um processo longo para estar aqui agora, né, com um certo reconhecimento, assim, e chegando para as pessoas de uma maneira tão positiva e sincera, teve um trabalho, né, de muito esforço e dedicação por trás disso. Então, assim, gente, nada vem muito de graça, sem a gente ter que se esforçar também, né? Gustavo sabe disso. E eu acho que o conhecimento e a sensibilidade no olhar são coisas que a gente não precisa perder nunca. O conhecimento, ele não é um problema, a falta dele que às vezes se torna É. um problema, né? Então que a gente possa ser cidadãos cada vez mais conscientes, num todo da palavra consciente. Pessoal, ó, 30 segundos. Obrigado. Obrigado, Rayane. Parabéns Eu que pelo trabalho. agradeço. Continue voando como você está voando nos céus. E, pessoal, não adianta. Vou pedir aqui, 12012, por favor. Esse ano nós estamos com trabalho, com uma plataforma. Basta me seguir aqui, quem são os amigos da Rayane. E sigam o trabalho
artista maravilhosa. Um beijão. Obrigado, pessoal. Obrigado, 5 segundos. Gustavo. Tá Obrigado. acabando. Foi lindo.